Bom dia, pessoal. A partir de hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro, nosso estudo do livro Conduta Espírita se realizará no blog Alta Poetisa, conforme aviso já postado lá no Grupo Espírita Alta de Souza. Assim, nós estamos estudando o livro Conduta Espírita, capítulo 34, Perante o Corpo. A leitura da introdução, eu vou pegar do livro Harmonização, de Emmanuel, através do Chico Xavier, que se refere à primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, item 20. Por que escolhi esta leitura? Porque esta leitura foi escolhida por André Luiz como referência para escrever o capítulo Perante o Corpo. Então é no livro Harmonização, de Emmanuel, no capítulo de mesmo nome, Harmonização, que vamos fazer a leitura inicial. Então, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, item 20, escreveu: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Atentos à palavra evangélica, observamos que o homem deve realizar a glorificação de Deus em sua existência. Em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação, partindo, todavia, de princípios contraproducentes. Muitos religiosos atentaram atormentando o corpo, ao invés de discipliná-lo, e botando o espírito nas sombras dogmáticas, em lugar de esclarecê-lo. Sim, as penitências que o pessoal fazia. Esta glorificação, entretanto, deve ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda a expressão da vida. O mundo, substancialmente considerado, é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam o Éden completo de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus, manifestado nas criaturas. A natureza em todos seus planos glorifica o Senhor, mas o homem, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidor. Não mais suplícios às células orgânicas, nem ociosidade beatífica na falsa visão espiritual. Corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo. Deus pode ser glorificado no ato de comer, de se banhar, da organização da família, do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e luta construtiva. Muitos crentes, em todos os setores da fé, quiseram transformar a glorificação em movimento convencionalista. Usa seu corpo nas igrejas para genuflexões ou atitudes contemplativas, e fora dela, em todos os desmandos e absurdos de licenciosidade e disciplina. Não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral. A presença divina transparece de todas as coisas e em todos os lugares. A vida, com suas leis prodigiosas, está pedindo aos homens que glorifiquem a Deus, manifestando-o. Somente assim se integrará o planeta na harmonia do universo. Esta leitura ajuda a entender melhor o livro Conduta Espírita no capítulo Perante o Corpo. Mas antes de trabalhar o texto Perante o Corpo, vamos fazer uma prece de abertura. Pai querido, Senhor Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em teu nome para fazer o estudo do livro Conduta Espírita. Abençoa, Pai querido, a todas as pessoas que ouvirem esse estudo e a todos os colaboradores do Grupo Espírita Alta de Souza. Sejamos todos protegidos de todo mal, inspirados no caminho do bem e, sobretudo, que saibamos fazer bom uso de nosso corpo, cuidando dele, como Francisco de Assis falava, o jumentinho que o servia. Nosso corpo é nosso veículo de manifestação no plano físico. Ajuda-nos, Pai querido, inspirando-nos, que a espiritualidade nos ilumine, para que saibamos cuidar dele no sentido de bem te servir, Senhor. Fazendo o nosso melhor, tomando os cuidados adequados, mas não fugindo aos trabalhos e às responsabilidades que a vida nos convida. Fica conosco, Senhor, e abençoa nosso estudo. Então, tendo feito nossa leitura, vamos trabalhar o assunto perante o corpo, colocado aqui no livro Conduta Espírita. É o capítulo 34. Ele começa: cuidar da higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra suicídio indireto. Sim, nosso corpo tem um período de validade. No entanto, é nossa responsabilidade cuidar para cumprir desse período de validade. Então, comecemos cuidando de nossa higiene pessoal, sem exageros, mas o nosso banho diário, as mãos asseadas, o alimento higienicamente preservado, faz parte dos cuidados de nosso corpo. E aí, André Luiz nos diz: o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Aí André Luiz continua: precatar-se, ou seja, cuidar-se, contra tóxicos, narcóticos,
alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Gente, no passado, se fazia propagandas do uso do cigarro. Mas um belo dia a própria ciência comprovou que o cigarro abreviava a vida humana. É complicado, alguns fumantes certamente não gostarão dessa frase. Mas quem abusa do cigarro e vai antes da hora para o plano espiritual é chamado de suicida. Narcóticos e alcoólicos. Narcóticos são as drogas. O viciado clássico aí, o crack, a maconha, a cocaína, outras coisas parecidas. Isso aí está mais do que provado que faz mal. Portanto, para não nos viciar, comecemos por não usar. Se somos usuários, busquemos ajuda. Trabalhemos para nos libertar. O mesmo vale para o cigarro. Trabalhemos para nos libertar, para não nos arrepender mais tarde. Conheço gente, na casa dos 80, com sérios problemas respiratórios. No entanto, fumou durante 20 anos. Esta pessoa está consciente, felizmente a vida está longa, está consciente que está pagando o tributo dos 20 anos que fumou. Se quisermos uma terceira idade com qualidade, tentemos ficar longe. E se não estamos longe, tentemos nos libertar. Façamos o possível ao nosso alcance. Alcoólicos. André Luiz chegou antes da hora lá. Ouviu a palavra suicida. Ele não cuidou da sífilis. Mas ele fazia uso, entre aspas, uso social de alcoólicos, conforme o doutor Henrique de Luna falou num dos capítulos lá do livro Nosso Lar. Ele também não cuidava de suas emoções. Parece, pelo que ele dá a entender, que o pavio dele era bem curtinho. Então, evitemos os alcoólicos. Uma ocasião social lá, eventualmente. Pouco. Mas que seja pouco mesmo. E contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Aqui entra o assunto medicamentos. Medicamentos só com receita médica. Se procurarmos aí, encontraremos gente viciada em remédio para dormir. É 1, é 2, é 3, comprimido daqui a pouco é 4. Gente, só com receita médica e sigamos o que o médico manda. E vejamos como é a nossa conduta, nossos valores. E aí, André Luiz resume essa explicação. Existem venenos que agem gota a gota. Os fumantes, os alcoólatras. Não, isso não mata. Por muitos anos não mata. Mas mata antes da hora. É melhor chegar na hora certa, tendo cuidado bem do corpo. Ou chegar até antes da hora porque trabalhou muito em benefício dos outros. Sim, isso é considerado um benefício, né? Do que chegar antes da hora porque não cuidou do corpo como devia, por causa de tóxicos, narcóticos, alcoólicos e abuso de remédios. Continuando. Conduzir-se de modo a não se exceder em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. Então, não faça coisas além das suas forças. Nós temos um tempo para trabalhar e um tempo para repousar. Conheci gente que trabalhava 18 horas por dia. Pagou um preço com a saúde. Se bobear, até chegou antes da hora lá do outro lado. Como será que foi recebido? Valeu a pena tanto trabalho? Que o nosso trabalho seja dentro do que nossas forças permitem. Outra frase aqui. Intempestivas manifestações emocionais. Importante aprendermos o autocontrole. Controlar as próprias emoções. Há momentos que ficamos tristes. Não precisamos nos desesperar. Lembremos que Deus está acima de nós. Que a vida na Terra é um aprendizado. Passamos pelas experiências que precisamos passar. Um ente querido partiu. Ele está em outra vida. Somos espíritas. É lícito chorar, ficar triste. Mas procuremos contrabalançar esses pensamentos com a certeza de que ele viajou para outro plano de existência. Transformemos a nossa tristeza, a nossa saudade, em uma prece desejando o melhor por ele. Não fiquemos o invocando querendo que ele volte para cá. Nessa encarnação ele não vai voltar. Vai voltar sim um dia. Numa outra encarnação no corpo de uma criança. Tendo esquecido quem foi. Pois vai precisar de lições para aprimorar seu espírito imortal. Lembremos disso. E aí André Luiz alerta. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio violento. O descontrole nas emoções, o pavio curto, que pelo que dá a entender André Luiz tinha, também pode apressar nosso desencarne. Está comprovado que um percentual muito significativo de pessoas que têm derrame ou isquemia, essas coisas costumam acontecer após um grande aborrecimento. Quando nos aborrecemos com algo, nosso rosto fica vermelho. Leia-se, nossa pressão subiu. E se as veias cerebrais não estão com a resistência devida, coisa que acontece na terceira idade, elas não aguentam a pressão e lá vem o estrago.
distinguir no sexo a sede das energias superiores, que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-lo contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. Então, o sexo é onde está a sede das energias reprodutivas. É uma coisa sagrada, que saibamos fazer bom uso dele, honrando o seu uso. Ou seja, não saiamos usando-o arbitrariamente, como vemos por aí, numa sede desesperada de busca do prazer. O sexo é algo sagrado. Deve ser usado no ambiente do lar, para ajudar a aprimorar o relacionamento entre os parceiros, ajudar a crescer. Então, que saibamos respeitá-lo e fazer bom uso dele. E aí, olha o que André Luiz diz sobre ele. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Mais uma aqui. Fugir de se alimentar em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Um conselho numa única frase. Não coma demais. Você sabe quanto precisa. Ah, mas a comida é gostosa. Aquele pratão sem tamanho vai pesar na digestão, vai desgastar seu estômago, poderá lhe trazer sobrepeso, poderá lhe trazer diabetes, poderá lhe trazer gordura no fígado, poderá lhe trazer... A lista é interminável, gente. Aprendamos a nos disciplinar. Comamos para viver e não vivamos para comer. Aprendamos a nos disciplinar. Condimentos e excitantes. Ah, mas eu gosto da comida bem temperada. Comida temperada demais não é tão boa assim. Conheci gente que gostava de comida bem temperada. Depois precisava fazer hemodiálise. Por um motivo muito simples. Os rins não gostaram dos abusos dos temperos. Vale a pena? Comi tempero gostoso lá atrás, vou fazer hemodiálise agora. Pensemos nisso. Tudo que abusamos não vai servir para o nosso corpo, né? Então, continuando, né? Outra. Tomemos as refeições com calma e serenidade. Tem gente que parece que vai tirar a mãe da forca. Come rapidamente. Mastiguemos bem. Mastigando bem, facilitamos a digestão. Sacrificamos menos nosso estômago. Ele vai se desgastar mais devagar. Chegaremos na terceira idade com um sistema digestivo funcionando melhor. Lembremos que amanhã, hoje podemos estar com 20, 30, 40, 50 anos. Mas amanhã poderemos estar com 60, 70, 80, 90 anos. E gostaríamos de chegar nessa idade com qualidade. Então, sejamos disciplinados hoje, que teremos mais qualidade amanhã. Né? Tomemos as refeições com calma. Olha o que André Luiz diz sobre essa frase. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Com certeza, os que me ouvem não gostariam de estar nesta lista. Nem eu. Sempre que seja possível, respirar ao ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo se prender à adoração do próprio corpo. Ou seja, quando oportuno, vamos para um lugar arejado, junto de plantas, junto da natureza, junto de uma praia. Tomemos banho de água pura. Chegamos num dia exaustivo do trabalho, nada como um banho de água, imaginando que ela lava além do nosso corpo, nossa mente também. Experiência pessoal. Trabalhei durante 38 anos, que vale a pena um depoimento. E como todos sabem, em ambiente de trabalho tem de tudo. Existe teste para o nosso conhecimento do evangelho, dos valores evangélicos. Existe chefe que testa a nossa paciência. Existe companheiro que testa nossos limites. Existem trabalhos que testam nossas capacidades. E às vezes chegamos em casa com a cabeça pesada, com vibrações não tão nobres assim ao nosso redor. Nada melhor do que, num dado instante, tire a roupa suja, coloque-a na máquina de lavar, vá para debaixo do chuveiro e relaxe. Estou deixando meus problemas lá no trabalho. A partir de agora vou me dedicar à minha família. Que essa água lave todas as sujeiras materiais, mas também as sujeiras espirituais, que estejam aderidas à minha aura e ao meu perispírito. Eu fazia essas reflexões. Saía limpo e novo. De noite ia para o centro, em paz. Quando fazia isso de noite, eu trabalhava na mediunidade e era uma noite produtiva. Mas de vez em quando, a dona Preguiça me visitava. Eu não fazia isso após ter vindo do trabalho, após um dia mais tenso. E a produtividade não era a mesma. A sintonia não era a mesma. Né? Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, nunca desprezar o vaso corpóreo que dispõe, por mais torturado que ele seja. Eu já vi gente dizer, meu corpo já está ruim, já está tudo ruim. Não, não pense assim. Pense positivo, porque se eu penso negativo, eu desgasto mais meu corpo. Estamos estudando no Alta de Souza a série do André Luiz.
outra série do A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz. Convido a todos os que ouvirem a lerem também. E a gente vê que o pensamento é tudo. Se pensamos bem, estimulamos nossa saúde. Se temos que passar pela prova da doença, sim, a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas. E nem nessa. E nessa a gente sabe. Nessa a gente sabe. Mas em outras a gente não sabe. Existem aflições. Quais? E aflições anteriores, de causas anteriores. Se a doença nos visita, a suavizamos com um pensamento positivo. Aliviamos nosso sofrimento. Mas, no que nos compete nesta vida, se mantermos pensamento positivo, garantiremos mais tempo de saúde e equilíbrio. Devemos fazer isso. E ele diz, na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Então, gente, quando vemos alguém com limitações, lembremos, ele está precisando daquela lição. Cuidemos bem do nosso corpo para que amanhã não sejamos nós a precisar de um corpo limitado para nos reconciliar com a justiça divina. E aí, terminando, tem um texto que nós lemos como a leitura. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Já fiz a leitura. Deixarei aqui disponível para o blog, tanto a leitura da leitura inicial, como a leitura do Conduta Espírita perante o corpo. Então, desejo tudo de bom para nossos leitores e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai querido, muito vos agradecemos pela oportunidade de realizar esse estudo. Que esse estudo possa beneficiar bastante pessoas. Que as pessoas se sintam convidadas a ouvi-lo, a lê-lo e a refletir sobre os conselhos valiosos que aqui recebemos. Abençoa a todos nós e protege-nos de todo mal. Dá-nos sabedoria para que saibamos usar nosso corpo com sabedoria e equilíbrio, fazendo o nosso melhor e que um dia, quando nossa jornada terrena se findar, não tenhamos do que nos arrepender, mas sintamos uma satisfação íntima de ter feito bom uso de nosso corpo. Abençoa, Pai querido, a todas as pessoas que nos usam, que nos ouvem. E, em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual do Alta de Souza, encerramos nosso estudo. Assim seja.